Quem esperava ver Leon Edwards trocando com Carlos Prates é porque caiu no conto do vigário. Já ouvi essa história diversas vezes. O cara, sabendo que vai enfrentar um especialista na trocação, dizendo que, não vou tentar quedar, vou tentar me testar com ele. O único que cumpriu essa promessa de não fazer luta agarrada e realmente tentar lutar de igual para igual com um striker superior foi o Jamal Hill, e vocês viram muito bem como é que acabou. E conhecendo o Leon Edwards, eu sabia que não seria nada diferente. Ele até podia falar isso antes da luta, mas quando chegasse a hora do combate, ele ia colocar o cérebro pra funcionar. Ia trocar com Carlos Prates apenas o necessário pra poder impor seu jogo na luta agarrada. Conseguiu boas quedas, conseguiu boas posições no solo, até chegou nas costas do Carlos Prates, que não parecia muito preocupado. Essa imagem viralizou na internet, mas querendo ou não, o Edwards chegou numa posição de grande vantagem. Por mais que ele não tenha conseguido fazer nada efetivo, se fosse, sei lá, um Islam Makhachev ou o próprio Sean Brady da vida, poderia ter explorado aquela situação com a eficácia melhor. Então assim, Carlos Prates não foi dominado nesse primeiro round, mas claramente perdeu a luta na parte de grappling, pelo menos nessa parcial. Mas aí no segundo round, ele que geralmente começa dessa forma, ele começa mais devagar e vai esquentando a partir do segundo round, quase como se fosse uma brasa acendendo, a fumaça começou a levantar e aí a gente viu o bicho se soltando. E sabe quando os lutadores não gostam de estender muito o golpe quando estão enfrentando um cara da luta agarrada, pra não sair muito da base e assim ter chance do cara esquivar do golpe e já entrar em queda? Bom, o Carlos Prates não pensou nisso, porque no segundo round ele se jogou com o corpo todo em forma de direto que acertou em cheio o rosto do Leon Edwards. Imediatamente o inglês desligou. Imediatamente o inglês, um direto tão fora de série que literalmente tirou o Leon Edwards do chão e fez ele cair de bunda, totalmente vulnerável para os ataques que vieram em sequência e finalizaram a luta por completo. Carlos Prates falou que precisava dar um show, que precisava dar aos fãs aquilo que eles queriam, entregar uma performance brilhante. Só assim ele conseguiria disputar o cinturão na próxima rodada. E foi exatamente isso que ele fez. Não só ele nocauteou um ex-campeão, mas foi o primeiro a nocautear esse ex-campeão. Apagou Leon Edwards e dessa forma conseguiu a vitória mais impressionante de toda a sua carreira e a mais importante de toda a sua carreira. Considerando o interesse por parte do UFC nos Fighting Nerds e principalmente no Carlos Prates, quando o Carlos Prates teve a sua mão levantada e mais um bônus de performance na conta, eu falei durante a live. Acabou, não tem discussão. O title shot é do Carlos Prates. E pra luta que vinha em seguida, Sean Brady e Michael Morales, que também estavam disputando uma vaga nesse title shot, eu falei que o Morales tinha que dar um Kamehameha, um Hadouken, alguma coisa fora de série pra poder impressionar mais do que o Prates. Enquanto o Brady precisava, sei lá, dar a chave de braço do Demetrius Johnson contra o Ray Borg. Algum desses dois precisava matar o outro no primeiro round. E não é que o infeliz fez exatamente isso? Meus amigos, Michael Morales tirou o Sean Brady pra nada. E esportivamente falando, atualmente, esse feito do Morales foi mais impressionante do que o feito do Carlos Prates. Não tô querendo tirar o mérito de ninguém, não tô tentando diminuir o feito de ninguém. Estou apenas comparando. Leon Edwards é um ex-campeão, mas vinha de 2 derrotas seguidas, 3 agora com essa contra o Prates. Já o Sean Brady, que tinha tirado pra nada o próprio Leon Edwards, era o segundo colocado do ranking, vinha numa boa sequência de vitórias e, pelo menos no atual momento, era o adversário de mais alto valor do que o Leon Edwards. Tanto que o Brady era o segundo colocado do ranking. Então, esportivamente falando, o feito do Morales foi mais impressionante, principalmente pela forma como foi. O Morales já começou com a guarda mais abaixada, pronto para defender as possíveis quedas do Sean Brady, e ele soube usar bem a sua distância. Ele, que tem mais de 2 metros de envergadura e tem chumbo grosso nas mãos, conseguiu manter o Brady longe. Você via que mesmo tentando quedas, o Brady não conseguia achar uma boa distância. E nessas entradas de queda fora de alcance, ele podia se abrir para um contragolpe do Morales. Foi exatamente assim, por exemplo, que o Sean O'Malley nocauteou o Aljamain Sterling. Mas seguindo em frente, aquilo que pra mim era uma certeza que Carlos Prates tinha garantido seu title shot com a vitória contra Leon Edwards, virou agora um bom debate. Porque, como eu falei, o Morales fez exatamente o que ele precisava fazer para entrar na discussão ou até roubar a vaga dele. Se Prates nocauteou um ex-campeão, o Morales nocauteou mais rápido um cara que estava melhor colocado no ranking. E de quebra, também levou um bônus de performance da noite. Os dois, então, estão muito parelhos. Tá difícil decidir quem vai ser o próximo. E acho que a solução pode ser bem óbvia. Quem vai ser o próximo a desafiar o campeão? Que tal os dois se enfrentarem? Porque é o seguinte, precisamos considerar que Ilia Topuria ainda é o plano A do UFC. Se vai ter alguém que vai enfrentar o Islam Makhachev na próxima luta, provavelmente vai ser o Topuria. O próprio Dana White já tá animado, já tá cogitando botar os dois na Casa Branca. Isso vai dar um bom espaço de tempo pra categoria, que já tá bem bolada, se desenrolar ainda
ainda mais. Nesse caso, se realmente sair do papel Islam Makhachev contra Ilia Topuria, eu acho que cabe fazer Carlos Prates contra Michael Morales para definir de uma vez por todas quem vai ser o próximo desafiante na fila. E detalhe que eu não tô incluindo também o Ian Gary, que vai lutar contra o Belal Muhammad no próximo sábado. Vamos esperar essa luta acontecer para colocar também ele nessa equação, mas por hora eu acho que a solução é essa. Se o Topuria realmente lutar contra o Islam, bota o Morales contra o Prates, e se o Ian Gary não fazer nada impressionante nesse próximo sábado, bota ele para enfrentar o Kamaru Usman, que também tá nessa fila. Fato é que a categoria dos meio-médios é a melhor divisão do UFC na atualidade, sem sombra de dúvidas. É a mais concorrida, é a que tá mais recheada de talentos. O peso leve, que geralmente é o primeiro lugar, tá passando por uma renovação, e a categoria dos meio-médios tá ficando cada vez mais interessante. Só esse ano o cinturão mudou de mãos 2 vezes. Mas ainda voltando sobre o Carlos Prates, imaginando uma luta dele contra o Islam Makhachev, é bom que o Islam enfrente o Topuria na próxima, porque como o próprio Carlos Prates falou, se isso acontecer, vai ser bom porque ele vai aproveitar esse tempo pra melhorar a parte de wrestling, treinar mais o wrestling, e sinceramente ele vai precisar. Não tô dizendo que ele é horrível no setor, que ele é um bobo, mas assim, a gente viu o que é que o Leon Edwards fez naquele primeiro round. Claro, não foi nada dominante, não foi uma surra que o Carlos Prates tomou, mas é o Leon Edwards. Se fosse o Islam Makhachev naquela situação, com certeza ele teria conseguido derrubar e teria feito mais estrago. Então é bom aproveitar esse tempo, é bom que o Topuria passe a vez dele para ele poder se preparar mais. Porque se, por exemplo, se o Prates tivesse enfrentado o Islam Makhachev essa noite, provavelmente ele teria sido finalizado pelo russo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.